Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, esse é o foco central desse programa que está na sua 9ª temporada. Tem o objetivo de levar até você informação sobre o direito, essa ciência tão complexa e contingente que muda a vida das pessoas todos os dias. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a advogada Caroline Steca. Seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigado, professor Cristiano. É um prazer enorme estar aqui, colaborando com esse programa já tão é a realidade, no caso, digamos assim, tão conhecido dentre os acadêmicos, dentre a comunidade jurídica. Sabe que esse programa ele é um braço extensionista do curso de Direito, né? Ele faz essa relação com a comunidade, essa troca, né? Isso é muito importante para os cursos hoje. Os cursos não sobrevivem mais sem extensão. Sim, claro, é uma com época certeza. Diferente da época que a gente... Da nossa época, claro, com certeza. Na nossa isso época, é necessário. a extensão, até existia extensão, né? Mas não na proporção que tem hoje. Hoje é realmente. E é muito importante, porque serve também como embasamento, né? Então, isso traz a informação, faz o seu papel. E sabe que é com muito orgulho que eu vou te dizer que a UFN, ela respira extensão hoje, né? Isso é tão, assim, impactante para a sociedade, para a comunidade. Ela se sofisticou muito na extensão. Verdade. Nós já tínhamos um ensino e uma pesquisa, né, sofisticados, mas agora eu posso dizer que a extensão ela está no mesmo patamar. E Isso é um programa muito consolidado, né, professor? Há quantos anos? Mais de 15 anos nós temos esse programa, então exatamente. Realmente faz toda a diferença para a Vamos comunidade. falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, né, que é a área que tu atua, essa área tão social, né, Caroline? Totalmente, totalmente. É um ramo que atua diretamente nessa parte, né, da comunidade em si, da comunidade jurídica. É uma área que faz o seu papel social. O INSS, que é o regime em que eu efetivamente atuo, né, regime geral de previdência social, ele tem esse viés também, né, e especialmente pela função que exerce sobre a população de menor poder aquisitivo, não somente a população de menor poder aquisitivo, mas tem essa questão toda, né, de ser o mantenimento básico que traz esse viés à sociedade o aposentado faz muita diferença, né? Ele cumpre com uma característica do próprio Estado Democrático de Direito, né? Exatamente. O assistencialismo, a transformação, a igualdade e tal. Exatamente. Como é que tu visualiza essas últimas reformas da Previdência, assim, sob o ponto de vista até da sobrevida do INSS? Tu acha que elas foram pertinentes, elas sufragaram muitos direitos? Como é que tu compreende isso? O que eu entendo? A reforma de 2019, que é a última reforma previdenciária que nós tivemos, né, novembro de 2019 é um marco. Ele vem com ele vem, na realidade, justificado pela questão da população viver mais, né? Então, nós temos uma expectativa de vida maior para a população brasileira. Então, o governo federal achou correto, né, promover essa reforma, como também uma forma de gerenciar melhor os benefícios que estão sendo deferidos de lá para cá. O que eu vejo isso? Eu não vejo como uma reforma tão justa e igualitária. Eu vejo essa reforma como uma tentativa de achatamento dos benefícios previdenciários. Por que eu digo isso? Porque até a forma de cálculo, Cristiano, foi modificada. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo um achatamento, uma tentativa do governo federal trazer ao aposentado a conta final, que é a questão de transformar todos os benefícios previdenciários, as aposentadorias, as pensões, num valor de salário mínimo. Isso eu acho que realmente prejudica muito a população em geral, porque existe uma prestação. Por que no momento da aposentadoria não haver esta contraprestação do Estado? Entende? Isso, para mim, foi uma coisa bem injusta dentro do sistema. Mas, sim, se a gente parar para pensar que a expectativa de vida aumentou, e que hoje os jovens demoram um pouco mais a entrar no mercado de trabalho, existem todas essas questões que têm que ser ponderadas. No entanto, talvez uma conversa mais ampla com a sociedade trouxesse uma reforma mais justa e igualitária. Hoje o INSS é uma autarquia que ela é muito tecnológica, né? Totalmente. Ela se vale de sistemas, né? O meu INSS é um exemplo disso. A própria inteligência artificial ali.
E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito, assim, o que vocês instruem os clientes de vocês a respeito dessa matéria, né? Porque vocês têm acesso a essa tecnologia, vocês conseguem ali no sistema verificar o tempo de contribuição, aquela história toda, e isso facilitou um pouco o trabalho de vocês? Para nós, advogados, isso facilitou bastante, né? Isso o que foi criado? Foi criada uma plataforma que vem a trazer toda essa informação. Ela é acessível tanto para o segurado quanto para o advogado. Para nós, foi um facilitador, ao passo que também foi um passo bem decisivo no sentido de nos trazer muita responsabilidade também. Antes, o que a gente tinha? A gente tinha a possibilidade de ir ao INSS, levar documentação, conversar, entender o que estava acontecendo, juntar a documentação. Hoje, a responsabilidade técnica, né, da juntada da documentação é exclusiva do advogado. Sim. Então, tu responde Claro. em todas as esferas. Então, veio facilitar, mas também veio trazendo algumas questões delicadas, como é o caso da fraude que aconteceu agora. Perfeito. Se não houvesse esse sistema digital, será que essa fraude teria sido assim tão facilitada? Talvez nunca se desvelasse Exatamente. a própria ocorrência da fraude. Exatamente. Então, essa é uma preocupação com o sistema. O sistema que foi feito para trazer garantias, para trazer segurança, ele também serviu para desviar milhões e prejudicar o próprio segurado. Vamos aproveitar que tu tocou nesse assunto para conversar um pouquinho sobre a fraude. Claro. Né? Porque as pessoas estão falando muito sobre isso e tal. Eu imagino que vocês até na advocacia já estejam atendendo essas pessoas. O que dá para orientar, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? O nosso telespectador, nosso fiel telespectador. Vamos lá. O que dá para adiantar para ele? Pois é, o que acontece? Nós temos aqui recentemente, há 15 dias, foi no dia 13 agora de maio, foi publicada a instrução normativa que a classe e que todo brasileiro estava aguardando. Uma instrução normativa 186, né, do INSS, que determina a forma de devolução desses valores. A forma como nós temos que atuar, não só nós, como advogados, procuradores, mas também o segurado, né? O que acontece aqui? Nós temos um passo a passo para que seja efetivado e, então, posteriormente, supostamente, devolvidos esses valores. A pessoa tem que ter um certo conhecimento sobre o sistema, né? E isso talvez seja um prejuízo, porque a gente está tratando de idosos, Cristiano, a gente está tratando de pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a tecnologia. Né? E precisam de ajuda. Então, o que a gente tem entrado? A gente tem visto no sistema, tem que entrar no sistema, tem que acessar a plataforma Meu INSS, que é um aplicativo, entrar com login e senha, e lá nos extratos de pagamentos de benefícios para verificar se houveram ou não descontos indevidos. Se houveram, o que precisa ser feito? A parte, o segurado, o aposentado, o pensionista precisa contestar. Uma vez clicando na contestação, isso volta para a entidade associativa, o sindicato, a financiadora, o que de qualquer natureza que seja aquele desconto, volta para a parte que efetivamente efetuou o desconto. Essa parte tem 15 dias úteis para apresentar uma resposta. A partir dessa resposta, eles podem efetivamente concordarem com a contestação, devolver os valores. Eles podem dizer, não, esse empréstimo, essa autorização de desconto, ele aconteceu, está aqui a assinatura. Por mais que essa assinatura possa ser fraudulenta, eles podem se defender. Ou então, eles podem alegar a existência já de processo judicial. E aí, acabou por ali. A necessidade de judicialização. Exatamente. Pode haver já um processo judicial por parte do segurado, tá? Então, o que acontece? A partir dali, o problema volta para o aposentado e para o pensionista. Porque aí eu tenho que dizer, não, aquela assinatura que foi justificada pela associação, ela não é minha. E aí fica no meu colo essa questão. Não é minha, mas e aí? Aí o governo federal diz, o próprio INSS, através da instrução normativa, que aí existe uma possibilidade de devolução ou de se averiguar o que aconteceu.
Certo. Mas e aí, Cristiano, será que isso vai ser efetivo? Sim, era isso que eu ia te perguntar, porque como é tudo muito recente, nós não temos exemplos de devolução administrativa ainda. Não. Vamos ter. Aham. E isso saiu na mídia ontem, Ah, de maneira certo. equivocada, tá, Cristiano? O que Aham. acontece? Quando a fraude estourou, o governo federal determinou o bloqueio de todo tipo de desconto nas aposentadorias e pensões. Certo. E isso fez com que, esse bloqueio fez com que não pudesse ser efetivamente descontado valores a partir de abril deste ano. Então, em abril, como a folha de pagamento do INSS já havia sido processada, os descontos ainda foram efetivados. Sim. No entanto, esse valor não foi passado para a respectiva associação e foi retido. E por que essa devolução imediata? Porque são esses os valores que vão ser devolvidos imediatamente, na folha de maio. Então, assim, ontem a gente acompanhou na mídia, não precisa contestar valores. Precisa. Claro. Precisa contestar todos os valores anteriores a abril de 2025. É uma temática essa que ainda vai dar muito, né? Muito o que falar. Muito. E a gente vê, assim, posicionamentos diversos. Existe a comunidade jurídica que já está fomentando essa questão de levar para o âmbito judicial para não se perder tempo. Sim. Né? Mas existe também o movimento do governo federal que está tratando da questão da possibilidade de aparar as arestas, evitando a configuração do dano, né? Porque as ações, o que elas visam? Elas visam o ressarcimento e também a possibilidade da aplicação de dano. Sim. Né? Então, assim, se a proporção já está desse tamanho, né? Porque a dívida é enorme e o governo alega que quem tem que devolver é efetivamente a associação que efetivou o desconto, como é que isso vai ser materializado num momento posterior? Tu entende? Nós não chegamos a comentar aqui ainda, né? Que tu estás liderando a comissão de direito previdenciário da Sim, eu OAB, esse ano atuo como presidente da Comissão de Seguridade Social. Isso. E a gente tem uma frente, especialmente o Rio Grande do Sul, a Comissão de Seguridade Social, OAB Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, tem uma atuação muito forte junto ao governo federal. Então, a gente faz parte também, de maneira, né, regional, que maravilha. de todo esse processo, de todos esses passos. Então, e aí são reuniões com os advogados, onde vocês nós temos conversam. Isso aí, nós temos dentro estabelecem estratégias, Exatamente. Falamos sobre o que está acontecendo, formas de diligenciar, no sentido de efetivamente dar este respaldo à comunidade. Né? Então, é bem importante. Nós temos uma reunião mensal que é realizada dentro da OAB. E aí nós temos toda a comunidade jurídica que é sempre convidada a participar, além da nossa própria comissão. Como o direito ele é incrível, assim, do seu ponto de vista das possibilidades. Vamos pegar só a advocacia, tem o penalista, tem o previdenciarista, tem o civilista. Aliás, a gente sempre instrui nossos alunos aqui que eles escolham uma área para trabalhar, né? Clínico geral aqui não dá. Eu penso que não, né? Eu penso que não. Eu faço direito previdenciário exclusivamente há 15 anos, né? Aí tu pode até me perguntar, e aí no escritório não chegam outras demandas? Chegam, mas aí a gente tem outros especialistas na área que gerenciam isso, né? Eu concordo com o teu ponto de vista. Eu acho que clínico geral, pelo menos dentro do direito, hoje já não dá mais certo. Porque é tudo muito no detalhe, né? Especialmente o direito previdenciário, sabe, Cristiano? Sim, muito. São normativas, são instruções, são portarias, então tudo gira muito. E nós temos a questão também do âmbito administrativo. Ele precede o judicial. Sim. De forma, assim, geral. Certo. Então, a gente tem que atuar primeiramente no administrativo para depois a gente judicializar. Então, essa foi uma posição do Supremo Tribunal Federal, né? Num momento de turbulência, vamos dizer assim, processual a respeito. Isso vai acabar acontecendo para outras áreas? Eu acredito que sim. Futuramente. Para nós, isso já é consolidado, né? Os pedidos administrativos, eles sempre vão preceder. Essa questão da devolução de valores nós temos ainda É que aí a gente está vivendo, né, uma situação muito atual. E peculiar e tal. Exatamente. Mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui, foi um prazer conversar contigo, te dizer que a UFN está de portas abertas, quando tu quiser retornar,
né, o estúdio aqui, a TV UFN, essa potência. É verdade, eu agradeço a oportunidade e com certeza teremos próximas oportunidades para falar um pouquinho mais sobre a Previdência Social, sobre o INSS, regime geral, que é um assunto de bastante importância hoje em dia. Te agradeço, Carolina. Eu que agradeço, professor. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.